Notícias de agora, são exatamente aqui, dia 23 de março de 2025. A mídia principal não está entregando essas notícias, eles entregam aquilo que eles acham proveito de passar para as pessoas. Mas aconteceu aqui no Brasil, vamos estar passando a reportagem aqui, onde a Polícia Federal, aqui no Brasil, conseguiu encontrar na casa de uma pessoa em Porto Alegre. Essa pessoa estava com um arsenal ali de armas, de produções ali baseadas no terrorismo. E tinha fortes ligações com grupos terroristas. Vou estar passando aqui a reportagem e no final vou estar comentando e vamos trocar informações aqui, Vamos para o vídeo. O terrorismo é problema do Oriente Médio, problema de Israel. Deixa esses terroristas para lá. Um brasileiro foi preso pela Polícia Federal nas últimas horas por conta de uma operação que já estava sendo conduzida pela Polícia Federal, e esse brasileiro estava diretamente ligado a organizações terroristas. A apreensão que a Polícia Federal fez na casa desse indivíduo de Porto Alegre, morador de Porto Alegre, é surreal. O arsenal que foi apreendido com esse brasileiro. Ele mantinha contato direto com organizações terroristas, com líderes de organizações terroristas, já tinha demonstrado interesse em se juntar a essas organizações terroristas e também, pasmem, tinha o interesse de cometer atentados terroristas contra comunidades no Brasil, comunidades judaicas, obviamente. Eu quero ler diretamente daqui desse lugar inusitado. Eu estava fazendo uma caminhada e me deparei com essa notícia, pessoas me mandando essa notícia, e é absolutamente grave. Uma matéria divulgada pelo Metrópolis, pelo jornal Metrópolis, diz que o brasileiro que planejava ataques terroristas no país é apontado pela Polícia Federal como uma ameaça concreta à segurança nacional. Depois eu vou comentar isso com o posicionamento, ligando isso com o posicionamento do próprio governo brasileiro. A coluna do Metrópolis apurou com exclusividade a identidade do brasileiro apontado pela Polícia Federal como uma ameaça concreta à segurança nacional, alvo da Operação Mujahideen, deflagrada com o apoio da Brigada Militar do Rio Grande do Sul e da Agência Brasileira de Inteligência. Trata-se de Daniel Andrade, residente de Porto Alegre. Nas redes sociais, ele se apresentava como Daniel Andrade Abdala e publicava com frequência imagens de grupos extremistas, além de ostentar bandeiras e símbolos ligados ao terrorismo internacional, como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Segundo o relatório final enviado pela Polícia Federal à Justiça Federal, Daniel mantinha contato direto com extremistas no exterior e demonstrava interesse real em se unir a organizações terroristas. Ele realizava pesquisas sobre atentados, fabricação de explosivos e uso de equipamentos e vestimentas táticas para ações violentas. Ele foi preso pela Polícia Federal e continua preso. Espera-se que continue preso por muito tempo. Durante a investigação, a Polícia Federal apreendeu com o Daniel um vasto material. Dá uma olhada no que esse cara tinha no seu apartamento. Facas, machadinhas, porretes, bastões, simulacros de arma de fogo, armas de pressão, de airsoft e soqueiras, coletes balísticos, munições, gás de pimenta e material incendiário. Dá uma olhada na quantidade de facas que esse cara tinha dentro do apartamento. Facas, foices. Qual é a intenção de um cara desse? Qual é o perigo real? A gente não está misturando aqui direita e esquerda. A gente está dizendo o que é certo e o que é errado. Isso é certo, isso é correto. Se você acha que isso é correto, manter essas ligações
terroristas manter todo esse material didático, principalmente, de elaboração de bombas, de como sequestrar pessoas, de como fazer um material explosivo, como implantar, mantendo contato com organizações terroristas. Se você acha isso normal, desculpa, a Polícia Federal tinha que incluir você nessa operação também. Além do armamento, foram encontrados livros, vídeos, camisetas e bandeiras com referências diretas a grupos terroristas. Apreendeu ainda conteúdo de apologia ao nazismo, supremacia branca e incitação ao extermínio do povo judeu. Isso é uma denúncia absurdamente grave. E a gente está falando de uma única pessoa num país gigantesco que é o Brasil. Um país em que o líder do país, quem está sentado no cargo mais alto do país, estimula isso. Esse é o principal perigo do povo brasileiro. Se ataques terroristas comecem a acontecer no território brasileiro, se eles começarem a acontecer no território brasileiro, não pense que vai ser igual a Israel. O governo não vai proteger a população de bem. Porque a população de mal ela vai estar aí junto dessas manifestações, que é o que tem acontecido no Brasil inteiro. Isso é surreal. Essas manifestações de apoio a grupos terroristas, isso é permitido. São manifestações, passeatas, que existem barraquinhas de vendas desse material aqui que foi apreendido com esse terrorista, como se fossem souvenirs. Bandeira do Hamas, bandeira do Estado Islâmico e bandeira de Hezbollah e de tantas outras organizações terroristas são vendidas como souvenirs. E isso é permitido, foi permitido até hoje. Quando é que isso vai parar? Quando isso vai cessar? Quando alguma coisa gravíssima acontecer no Brasil? Isso não está longe de acontecer. O que eu estou trazendo nesse vídeo hoje é uma única pessoa num país de 200 e tantos milhões de pessoas, que deve ter um monte de gente com o mesmo pensamento desse terrorista que foi preso pela Polícia Federal. Isso é muito, muito, muito perigoso. A Polícia Federal classificou o caso como de ameaça concreta, destacando que Daniel estava em fase avançada de radicalização e aprendizado com esses extremistas, o que motivou a uma ação rápida da Polícia Federal para prevenir possíveis atentados. O inquérito da Polícia Federal segue sob sigilo de Justiça Federal. Daniel pode responder por terrorismo, incitação ao ódio, apologia ao nazismo e posse de armamento restrito. Aí entra o meu comentário. Vamos lá. Num país em que não condena a organização terrorista Hamas, a organização terrorista Hezbollah, a organização terrorista Estado Islâmico, Jihad Islâmica, não definem essas organizações como organizações terroristas, qual é o final de um processo desse terrorista que tem ligação com todas essas organizações? Eu já adianto para você, nenhuma. O final é zero. Esse cara vai ficar preso um tempo e será solto, porque o país não reconhece essas organizações como terroristas. Vai aparecer um juiz, sei lá, defendendo que causa, que vai dizer: se o Hamas não é considerado uma organização terrorista, se o Hezbollah não é considerado uma organização terrorista no Brasil, ele não pode ser imputado a ele um crime de apologia ao terrorismo, porque ele está apoiando organizações que o próprio governo brasileiro apoia, que o próprio governo brasileiro, no papel de diversos deputados, diversos políticos que vêm a público, isso é o mais surreal, que vem a público defender essas organizações e demonstrar apoio a essas organizações. Isso não vai dar em absolutamente nada. E quem é que está correndo risco com isso? A população de bem brasileira, a comunidade judaica do Brasil inteiro. Não só no Rio Grande do Sul, mas também Rio de Janeiro, São Paulo e todo lugar onde tiver comunidade judaica ou alguma pessoa que tenha uma simpatia por Israel. Não basta... É isso aí, essa informação
Eu estou aqui um pouco aqui abismado aqui com essas informações, mas é informação que precisa ser passada. A mídia não está noticiando, pois a mídia principal, ela relata aquilo, ela passa aquilo que for do agrado dela passar. Então você tem que buscar informações. Nós precisamos de saber realmente, né, coisas que realmente estão acontecendo. Esse canal é o canal do Rafael Guanabara no YouTube. Então isso aconteceu. Agora eu estou gravando esse vídeo no dia 23 de 2025, 23 de março de 2025, e isso é notícia de agora. Está repercutindo em diversos canais aí no YouTube. E é isso aí. Eu gostaria de saber qual o seu comentário, qual é a sua opinião. Na minha opinião, isso para a nação é desastroso, pois isso aí fere com todos os princípios de moralidade, de dignidade. Isso fere todos os princípios sólidos, né, que o Brasil tem de família, enfim, de comunidade. Eu não sou a favor disso, não sou a favor, né? Louvado seja Deus, mas qual que é a sua opinião? Porque foi achado muitas coisas, um forte indício ali, até ligações, né, dessa pessoa com o pessoal do Oriente Médio, mas não podemos pensar que também não tem, lógico, né, uma mão aí de várias pessoas da elite, da política. Como não pensar nisso, né? Um país onde reina a corrupção, onde igual o Rafael Guanabara disse, onde aquele que está sentado no cargo mais alto do país, ele omite, né? Então, de uma certa forma, ele aceita essas coisas aí da parte aí do terrorismo. Então, é isso aí. Vamos orar, pedir a Deus, né, que Deus os guarde, Deus os proteja de todo mal. Mas é isso aí, aconteceu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e vamos ficar atentos aí, mais informações aí, fique atento, vamos estar repassando para vocês aí. Não se esqueça, quando você dá um like, significa que quando você dá o like, você vai estar ajudando aí o canal. E vai ter uma relevância no vídeo, vai espalhar a notícia para outras pessoas. Inscreva-se também neste canal, ajude-nos aí, né? Que Deus possa estar te abençoando. Essa foi a informação de agora, e a gente vai buscar sim informações mais concretas, né? Mais detalhadas também, e vamos estar passando aí para vocês aí. Que Deus abençoe, né? Até o próximo vídeo.